olha, será que eu oferto? Será que eu semeio? Será que eu não semeio? Então aqui está um princípio da semeadura, que quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos semeando no reino de Deus. Nós estamos semeando em uma terra fértil, em uma terra que vai sim dar 30, 60, até 100 por um. Só que muitas das vezes nós ficamos presos. Mas será? Pô, mas 10%, será que eu devo ofertar? Porque o dízimo, ele é nada mais, nada menos do que um mandamento, do que um princípio de Deus. Mas a oferta não. A oferta você tem que dar com alegria. No 7 vai dizer isso. Não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. E a Bíblia nos mostra que Deus ele não se move por valor. Deus ele não se move por quantia. A palavra vai dizer que existia uma moça que ofertou algumas moedinhas. E Deus recebeu aquela oferta mais do que talvez muitos que estavam ofertando muito maior valor. Por quê? Porque ela deu com alegria e com o coração. Então, que nessa noite vocês entendam que nós devemos sim semear com alegria. Não importa o valor, não importa a quantia, importa o quanto você tem para oferecer dentro do seu coração. Quando eu entrei na igreja, a supervisora Bárbara, ela falava assim para mim. Eu falava, Bárbara, eu entrei para a igreja e as coisas viraram tudo de cabeça para baixo. Por quê? Ela falou para mim, Vinícius, você viveu pelo menos 20 anos na prática do pecado. Você acha que agora, num piscar de olhos, as coisas vão mudar? Não vai mudar. Então agora você precisa viver o prazer de semear e não a dor da colheita. Então eu não sei o que você tem colhido, eu não sei aquilo que tem chegado às suas mãos, mas eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Viva o prazer de semear. Semeie com alegria. Eu queria que você pegasse a sua oferta, que você, aí no seu lugar, levantasse a sua mão, você que tem, você que não tem. Se você não pôde vir à ceia, não pôde participar da oferta excelente, os obreiros estão aqui com um envelope branco. A gente pede para colocar, a gente sabe que é R$50, coloca 50,03 para identificar que é a oferta excelente. Para fazer, sabe que esse é o envelope para fazer o pagamento da nossa parcela, do nosso terreno. Então não fica de fora. Não fica de fora. Deixa Deus ele agir na sua vida. Deixa Deus ele ser um participante também das suas finanças. Amém? Será que você pode levantar a sua mão? Você que tem, você que não tem, eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós não sabemos qual é a necessidade de cada um, Pai. E talvez se nós soubéssemos, Pai, nós não conseguiríamos suprir, Deus. Mas nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso, Senhor, que conhece a necessidade e o íntimo de cada um deles que aqui estão, Senhor. Então que o Senhor possa gerar alegria no coração deles, Pai. Que não seja apenas uma oferta, que não seja apenas um dízimo, Pai, mas que seja um semear com alegria, Pai. Que seja, Pai, em nome de Jesus, Pai, uma virada de chave na vida de cada um deles, Pai. É isso que nós oramos, Pai, e nós profetizamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que vai dizimar, ofertar, pode vir aqui à frente. O Jefferson está com a maquininha aqui. O Wesley, o obreiro, está lá no meio também. Semeie com alegria. Aleluia. Agora com vocês aí sentados, eu queria que vocês nesse momento aplaudissem a Jesus pela vida da mulher mais linda da galáxia. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Isso aí, glória a Deus. Eu queria que, antes da gente entrar na palavra, você agora pode abaixar as luzes. Que nesse momento você fechasse seus olhos. Que você pudesse curvar sua cabeça. Que nesse um minutinho você se desligasse. Se desligasse do problema. Se desligasse das preocupações. Se desligasse daquilo que rouba a sua gratidão a Deus. E agora entrega a Ele
nessa noite a gente possa voltar à essência, voltar ao início, entregar a Ele tudo o que nós vamos fazer. Que você possa abrir a sua boca agora e falar: ah, Pai, eu estou aqui, fraco, falho, pecador, mas a sua graça me basta. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Pai querido, eu coloco a minha vida diante do Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida como Tu queres. Ah, Senhor, Tu sabes, Senhor, como está o meu coração, como está o coração dos Teus filhos, mas nessa noite nós receberemos uma palavra de refrigério. Nessa noite, nós receberemos uma palavra de calma, uma palavra de aconchego, vinda direto do Senhor, porque, Senhor, só Tu és santo, só Tu és poderoso, só Tu és digno de honra, digno de louvor e de exaltação. E aqueles que creem, aqueles que concordam, aplaudam ao Senhor e glorifiquem a Ele, porque é Ele que merece todo louvor e toda exaltação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu confesso que quando eu recebi a mensagem que eu ia abrir o mês de fevereiro, eu falei: meu Deus, que responsabilidade! A gente retorna para a nossa rotina, a gente se adequa à nossa rotina, mas Ele continua sendo o mesmo. Ele continua cuidando de nós. Hoje, quando eu estava no meu secreto com o Senhor e falando: Jesus, existem momentos nas nossas vidas que nós estamos tão fracos, que nós estamos tão frágeis. E como que o Senhor nos coloca nessa posição? Que o Senhor nos dá essa responsabilidade. Jesus, Ele conta comigo e Ele conta com você, independente das nossas dores, independente daquilo que você passa. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Amém? Eu coloquei um tema para essa ministração que se chama: Quando estou fraco, sou forte. É na nossa pequenez, é na nossa fraqueza, na nossa insegurança, que Ele é capaz de nos fazer forte. E a palavra de hoje está lá em 2 Coríntios 12, do 5 ao 10, que diz assim: Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Para evitar que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Nós vivemos num tempo, numa cultura que tentam implantar na igreja até aquela cultura da força, a cultura do sucesso e a cultura do controle. Você precisa ser forte, você precisa ter sucesso e você precisa estar no controle de tudo. Repita comigo: de tudo. Mas Deus, Ele não precisa da sua força. Deus, Ele não precisa da minha e da sua força. Sabe do que Ele precisa? Da nossa dependência. Muitas das vezes, em diversas situações, nós ficamos sem entender os desígnios, os propósitos e aquilo que Ele tem para nós. E é difícil
no momento de adversidade? Quem, a gente ter tanta maturidade ao ponto de ver o problema, dar de frente com ele e falar, tá tudo bem. É muito difícil. Ainda mais nesse tempo. No tempo de que eu preciso conseguir fazer tudo, eu preciso ter tempo para tudo, eu preciso conquistar tudo. É difícil. Sabe por quê? Porque quanto mais tudo isso entra, menos espaço no seu coração para que você seja dependente dele. Nós devemos entender que muitas das vezes vai ser na dor, vai ser no limite, naquele momento que a gente se sente mais vulnerável, que nós vamos ver o poder dele, que nós vamos ver a graça dele. Meu marido tem costume de, nas casas de paz, quando ele vai falar da graça de Deus, ele fala, e ele sempre fala que a graça de Deus é como se nós somos falhos, pecadores, nós sabemos que nós vamos sair por essa porta, e por nós, pelos nossos erros, nós mereceríamos um raio na nossa cabeça, nós mereceríamos ser eliminados deste lugar, mas a graça, ela nos alcança em todo lugar, e mesmo assim, nós saímos pelas portas, existe um céu azul, um lindo arco-íris, um dia perfeito, e ainda, ele até fala, com a inocência de uma criança, um sorriso para nós. Essa é a graça de Deus. Mesmo que não mereçamos, ele nos preenche e nos presenteia com a graça dele. Porque quando nós falamos de fraqueza, nós já logo ligamos a fraqueza com o fracasso. Se eu estou fracassando, é porque eu sou fraco. Se eu estou fracassando, é porque eu não sei fazer as coisas darem certo. Mas a fraqueza, eu até deixei, a fraqueza não é um fracasso espiritual. É o lugar onde Deus quer trabalhar em mim e em você. Nesse texto que eu li para vocês, é Paulo, o grande apóstolo de Cristo. Paulo, ele viveu a vida por Cristo. Quando ele se converteu, ele entregou tudo. Ele simplesmente deixou tudo para fazer aquilo que Cristo tinha destinado para ele. Ele estava clamando ao Senhor naquele tempo, ele estava pedindo uma resposta para Deus e ele tinha intimidade para isso. Deus já tinha entregado tantas revelações para ele. E ele mesmo fala que ele não pode se exaltar com as revelações que Cristo tinha entregue para ele. Porque não é dele, nós não somos daqui. Não é nada nosso, nós não temos nada. É tudo dele. É tudo para ele. E Paulo, ele foi o maior exemplo disso. O maior exemplo de entrega. A ponto de entregar a sua vida e entender que ali ele estava no lucro de morrer para Cristo. Paulo, ele teve essas revelações extraordinárias de Deus. Ele foi o homem que tinha intimidade, como eu te disse. Mas ele sim enfrentava suas limitações. Nós somos carne. E Cristo, ele veio a esse mundo, a essa terra, para nos mostrar que nós somos limitados. Que nós somos um povo limitado. E aí eu coloquei o primeiro tópico que diz assim: Deus permite a fraqueza para nos manter humildes e dependentes dele. Nós temos muitos exemplos, não só Paulo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens, de mulheres que tiveram que entregar as suas fraquezas nas mãos de Deus. Esses homens, eles entregaram as suas fraquezas para que aquilo se tornasse grande nas mãos do Senhor. Um desses exemplos é Davi. Davi, o menor de sua casa, um jovem inseguro, um jovem que se sentia excluído. Mas, quando ele colocou as fraquezas dele nas mãos do Senhor, ele enfrentou aquele gigante. E eu acredito que a maioria lembre dessa passagem, e ele fala o que para o gigante? Você pode vir a mim com espadas e escudos, mas eu vou em nome
eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Um jovem pequeno, na sua fraqueza, naquilo que era impossível, improvável a quem vê, ele entregou tudo nas mãos dele. E ele disse, eu vou em nome do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dele a cabeça do gigante. Abraão, o pai da fé, sua fraqueza, seu filho. A sua fraqueza, a sua descendência. Com a sua esposa estéril. Ele olha para aquela situação e fala assim, é só Deus. E Sara, ainda incrédula, quase perdeu a promessa. Mas Abraão sempre teve a certeza de quem ele era, de quem Deus era na vida dele. E ele simplesmente entrega a sua maior fraqueza nas mãos de Deus. E aí vem o filho da promessa. Nós temos diversas histórias, assim como Gideão, de um grande exército, uma grande multidão, milhares de homens. O Senhor envia apenas 300. Aí você me pergunta, por quê? Fala assim pro seu irmão, por quê? Por que 300? Foi para que eles olhassem para eles, um para o outro e dissessem, não foi na nossa força. Talvez hoje o Senhor, Ele está querendo te levar a esse lugar. Ao lugar que você olha e você fala assim, não é mais na minha força. Eu cheguei num limite. E Deus, naquele momento, Ele olha para aquele exército, Ele tira, deixa os 300, eles ganham a batalha, eles entendem que foi pela força de Deus, que foi por Deus. E talvez eles poderiam ter olhado por um momento e dizer um para os outros, né? Será que Deus nos abandonou? Talvez eu e você nessa situação olharíamos para isso e falaria, ué, eu estava garantido com milhares. O que aconteceu? Deus me abandonou? Essa frase era muito comum no nosso vocabulário às vezes. Deus não me ouve, Deus me abandonou. O que aconteceu? Mas o exército de Gideão não foi abandonado. Meu irmão, você não foi abandonado. Minha irmã, você não foi abandonado. Aquele exército, ele estava sendo alinhado com a glória de Deus. E hoje, qual é a área da sua vida que precisa estar alinhada com a glória de Deus? Será que hoje você consegue enxergar que existe algo dentro de você que está um pouquinho fora do lugar, ou muito fora do lugar, ou muito distante da vontade de Deus? O que precisa ser alinhado? O que nós hoje precisamos olhar para Ele e falar assim, Jesus, me faça forte, porque é na minha fraqueza que Ele me faz forte. Você consegue afirmar para você, é na minha fraqueza que Ele me faz forte. Fala com convicção, é na minha fraqueza que Ele me faz forte. É na minha e na sua fraqueza que Ele te faz forte. Ele tem poder para eliminar toda doença. Ele tem poder para recuperar tudo aquilo que foi perdido. Ele tem poder para olhar, para dizer para você que ainda há esperança, que ainda vai dar certo. Só que se você não olhar para Ele e falar, Jesus, eu estou fraco, eu não consigo, sozinha não consigo mais. Ele não quer a sua força, querido. Ele quer que você olhe para Ele e reconheça que só Ele pode fazer aquilo que está errado. Deus, quando nós nos convertemos, o Vinícius mesmo falou agora, né? Quando eu me converti, eu falei, agora, que bênção, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário. E aí vem luta. E aí você fala, ué, eu tô caminhando com o cara, véi. Ele é o cara. Por que eu tô passando por isso? Vem luta, vem problema, vem processo, e a gente não entende.
E eu me recordo desse dia firmemente, como se fosse ontem. E a Bárbara falava pra gente: alegre-se, tenha prazer na semeadura. Vocês estão colhendo os seus erros e agora vocês estão aprendendo a plantar. Aprenda a plantar com seus erros mesmo, com os erros dos seus pais, com os erros das pessoas que estão perto de você, dizendo assim: eu também errei aqui, mas vamos fazer diferente? Aprenda a plantar, aprenda a ouvir. Fraqueza não é sinal de fracasso. Deus, Ele não promete a ausência de luta. Ele promete a presença dEle na luta. Fala pro seu irmão assim: isso basta. A presença dEle é o que nos basta. Lá em Isaías 41, no versículo 10, ele fala. Ele promete. Isaías 41, 10. Ele te dá certeza. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Ele é contigo, Ele é comigo. Independente do processo, independente do problema, nem toda fraqueza será removida da sua vida. Mas toda fraqueza nas mãos de Deus se torna em poder. Elas serão sustentadas por Ele, porque você não concorda que se eu der um peso, se eu colocar um peso dessa caixa aqui na mão do Noah, ele vai aguentar? Ele é fraquinho ainda, ele é pequeno. É assim que Cristo quer nos ver, assim que Deus quer que nós sejamos, pequenos diante dEle. Que nós olhamos para Ele e falamos: eu não aguento, eu sou fraco. Mas com Ele nós somos fortes, com Ele nós vencemos tudo. Paulo mesmo, ele disse no verso 8, que ele pede para que Deus remova aquilo que estava incomodando. Paulo fala para Deus por 3 vezes, para que Ele removesse o espinho na carne. Eu imagino como aquilo estava incomodando, como aquilo estava doendo, como aquilo estava, sabe, ruim. Às vezes é uma farpinha no nosso dedo, uma coisa tão simples, que a gente só, reclama, nossa, bateu o dedinho. Quem já bateu o dedinho e, olha, chamou até o parentesco do armário? Só eu? Não. Então você imagina naquela situação, Paulo, ele estava agoniado. E ele pede para que Deus remova aquele espinho na carne, ou seja, aquilo que estava ferindo. E Deus removeu? Não, Deus não removeu. Mas o que Deus fez? No verso seguinte, Ele libera a graça. A situação hoje, você pode não estar conseguindo enxergar, às vezes à sua frente. Às vezes é um processo difícil, incompreensível. Mas Deus, Ele libera graça. Deus, Ele libera graça para mim e para a sua vida. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de exaltação. Ele é o único que pode tirar e remover aquele espinho na carne. Mas Ele deixou sobre ele, porém Ele liberou a graça. Como eu disse, Paulo orou por 3 vezes para que fosse removido esse espinho. Porque, e aí você me fala, mas e aí? Ele orou, e aí? Deus ouviu? Ouviu. Ele respondeu? Respondeu. Só que Ele não fez. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós oramos, nós pedimos, e às vezes a gente até finge que não ouve, mas a gente ouve aquilo que Deus respondeu. Só que como não é a nossa vontade, a gente continua a sofrer. A gente olha e fala: Senhor, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Por que eu estou sofrendo? Deus ouviu, Deus respondeu Paulo. Só que Ele não removeu o espinho. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele queria que Paulo vivesse pela graça dEle. Porque é isso que Ele quer de mim e de você.
que nós entregamos tudo, porque Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho, ele viveu nesse mundo com a maior fraqueza, ele entregou o seu corpo, ele entregou tudo, Cristo entregou tudo, por mim e por você, e porque nós não podemos negar a si, negar a nós mesmos e entregar tudo a Ele, entregar as nossas dores, entregar os nossos pecados, entregar nas mãos dEle. Será que hoje existe um espinho na sua carne que está aí te incomodando? Será que hoje existe um pecado? Será que hoje existe algo que está fora do lugar? Que você precisa enxergar Ele, entregar nas mãos dEle. Mas ainda há o que te impeça de fazer? Deus, Ele é todo poderoso para fazer. Viver pela graça de Deus é nós renunciarmos à nossa vontade. Nós precisamos tirar tudo que nós temos e entregar na mão dEle e falar: o que tu queres? O que o Senhor quer de mim? Ah, Senhor, hoje eu estou quebrado, hoje eu estou cansado. Ah, Jesus, hoje está difícil. Meu irmão, eu tinha todos os motivos para dizer não, mas eu estou aqui porque a graça dEle me basta. Você está aqui porque a graça dEle te basta. Hoje o seu dia foi cansado, hoje chegaram más notícias, hoje talvez você perdeu algo de valioso para você, mas a graça dEle te basta, porque você está aqui, porque você decidiu entregar a Ele, porque você decidiu estar aqui e falar: Senhor, eu estou fraco, ah, Jesus, está sensível, está doendo, mas faça o que tu queres. Eu agora tenho uma frase para tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me entristece. Eu falo: ah, Jesus, tu sabes. Agora Ele sabe quanto que eu preciso de uma aguinha. Eu falo para Ele: Pai, tu sabes. Eu não sei como resolver essa situação, mas tu sabes. Ah, Senhor, eu não consigo, não dá para mim, mas eu vou, porque tu sabes. Ele sabe, Ele te conhece. A Bíblia relata que existiria uma mãe que gerou o seu filho no ventre. Ela sim te abandonaria, mas o seu pai, Ele nunca te abandona. Mas o seu pai, Ele nunca te deixaria. Não é abandono, é dependência dEle. Nós vivemos num mundo que inclui lutas, nós vivemos num mundo que inclui o desânimo, nós vivemos hoje num tempo que inclui a dor, mas inclui o mais importante, que é a graça. E o terceiro tópico é: a graça, ela é o suficiente. Quando nós entendermos isso, nós viveremos muito melhor. Nós viveremos de forma diferente. Nós seremos melhores maridos, esposas. Nós seremos melhores líderes. Nós seremos melhores no nosso trabalho. Nós seremos melhores com os nossos filhos. Nós seremos melhores. Porque a graça dEle nos basta, ou seja, está tudo no controle dEle. Está tudo nas mãos dEle. Muitas das vezes, como eu disse, Ele não vai tirar o problema, mas Ele vai te fortalecer diante do problema. Ele vai te preparar para algo maior. A graça de Deus, ela é a força no momento que nós estamos cansados. A graça de Deus, ela é a paz em meio ao caos. Sabe o momento que está tudo, parece que está tudo bagunçado, que você fecha seus olhos e você consegue sentir paz? É a graça. A graça de Deus, ela é o sustento em meio à dor. A graça de Deus, ela é esperança quando tudo parece incerto. A graça te leva a um nível de maturidade espiritual capaz de te fazer enxergar motivos de alegria e gratidão em todos os problemas. E aí você olha para ele e fala: mas eu não vou sentir dor? Eu vou dar risada com a dor? Claro que não, meu irmão. Só que você vai entender que você vai estar num nível de maturidade, num nível de relacionamento com Deus, ao ponto de você falar: é por Ele? Então, eu me alegro.
no verso 9, que Deus fala para Paulo: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, ele diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ou seja, ele está querendo dizer, então, se o Senhor me afirma que a tua graça é o que me sustenta, me dá poder, então eu vou me alegrar mesmo no problema. Então eu vou me alegrar mesmo na dificuldade, porque eu sei que Ele está cuidando. Minha irmã, seu filho, Ele está cuidando. Seu marido, Ele está cuidando. A sua casa, Ele está cuidando. Meu irmão, despreocupa a finança, Ele está cuidando. Alegre-se, entregue, porque Ele cuida. E se a gente não crê, como vai ser? Que vida é essa que nós vamos levar? Olhando tudo do lado difícil? Já é difícil. Para quê você vai olhar para o problema? Para quê você vai olhar para o que é difícil? Busque a esperança, a luz no fim do túnel. A luz é Ele. Ele é a luz. Não significa que nós gostamos de sofrer, não significa que nós gostamos da dor. Significa que agora nós possamos a entender o porquê das coisas, o porquê da fraqueza e o porquê que Ele permite todas essas coisas acontecerem. Quando a força humana acaba, o poder de Deus se manifesta. Eu queria que você repetisse isso. Quando a força humana acaba, o poder de Deus se manifesta. O que Deus está querendo nos dizer, meu irmão? Não é na força do teu braço. Não é querendo enfrentar um mundo. Não é querendo construir tudo. É na força de um Deus. Um Deus que dá estratégia, um Deus que dá direção, um Deus que dá o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos tudo. Qual a dificuldade de nós enxergarmos isso? Talvez você esteja com esse espinho aí, porque você não consegue entregar o controle nas mãos dele. Nós temos que entender quem é a pessoa de Cristo. Viver uma vida cristã não é só vir à igreja e louvar a Ele. É entender quem Ele é. E nós só vamos entender quem Ele é quando nós nos depararmos com o problema, nos depararmos com os gigantes, nos depararmos com o exército enquanto você só tem 300. Nos depararmos com a força, quando você tem dia que você não consegue ficar de pé. Eu queria que nesse momento você ficasse sobre seus pés, que você respirasse bem fundo. E talvez o espinho aí vai te incomodar. Talvez aquilo que hoje te incomoda é um espinho na sua área emocional. Talvez é na área sentimental. Talvez espiritual, financeira. Ou até um espinho físico. Mas o seu pai, hoje ele está te dizendo: eu não removerei, mas a minha graça te basta. Deus, muitas das vezes eu olho e falo: Jesus, eu já orei tanto por isso, eu já pedi tanto, eu já clamei tanto. E você pode estar nessa situação de olhar e falar: Senhor, eu já orei tanto. Olha, ela está falando, eu estou até me identificando, mas eu já pedi tanto. O que aconteceu? Por que não acontece? Talvez você orou diversas vezes, você clamou, você suplicou. Você olhou e falou: Jesus, é uma dor que não tem fim, é uma fraqueza que não passa. Mas tudo isso que você está passando hoje é Deus te dizendo: a minha graça te basta. Eu estou te sustentando. Essa dor não é para a morte. Esse processo não é uma sentença na sua vida. Não é para destruir. É para que você testemunhe
É para que você diga, a graça dele me alcançou, e eu fui, eu prossegui, eu não desisti. E hoje eu posso testemunhar a graça dele. Hoje eu posso dizer, a graça dele me tocou, a graça dele alcançou a minha casa, a graça dele alcançou os meus problemas, as minhas finanças, a minha saúde. E eu estou de pé por ele, porque é ele que me sustenta. A sua fraqueza, meu irmão, não é uma vergonha, não é um castigo, não é abandono. É exatamente o lugar que Deus quer te moldar. É difícil dar glória a Deus nessa hora, quando nós entendemos que a dor que nós passamos é um lugar que Deus quer nos moldar. Quando nós nos sentimos oprimidos, quando nós nos sentimos abandonados, é lá que Deus quer te moldar. Sabe por quê? Porque não tem mais nada que tire o seu foco. É o momento de você olhar para Ele e falar, eu só tenho você, Jesus. Eu só tenho você, então olha, o que eu faço? Eu entrego tudo. A dor, ela veio para dar poder. O testemunho, ele veio gerado de dor. O testemunho, ele veio gerado daquilo que ardia no seu coração, para que não seja você, para que seja Ele. É exatamente o lugar que Deus está te moldando. É o lugar que Deus está fortalecendo o seu caráter. É o lugar que Deus está gerando testemunho. Deus não precisa da sua força para agir. Ele precisa do seu coração dependente dEle. No versículo 8 ele diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. O poder dele é tão grandioso, ele poderia fazer tudo? Poderia. Ele poderia remover tudo aquilo que está fora do lugar? Poderia. Mas primeiro ele precisa que você entregue tudo. Ele precisa que você fale assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele foi um exemplo. Nós temos um manual, nós temos um exemplo, nós sabemos como fazer. E por que nós não fazemos, meu irmão? Porque hoje as lágrimas rolam no seu rosto com tanto peso. A graça dele é tudo que nós temos. E ela nos basta. Talvez hoje eu estou falando com você. Talvez hoje você está numa posição de olhar e falar assim, eu estou assim. Me sinto fraco, me sinto desamparado, eu não sei mais o que fazer. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E hoje, eu gostaria de te dizer, se eu puder te dar um conselho, eu diria, entrega tudo nas mãos dele, entrega a sua vida a ele. Aqui, este é o lugar que a graça dele habita, mas você é casa dele. Se talvez hoje você está neste lugar, você entrou aqui e você falou, Jesus, não tem mais jeito, eu vou lá, porque lá vai ter algo para mim. Aqui tem o caminho.